Amém, irmãos? Peço um pouco da sua atenção. Lá em Efésios 5, verso 18, o Senhor nos diz... O Senhor não, né? Nesse caso aqui, Paulo. O Senhor através da vida de Paulo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Vocês podem repetir comigo esse versículo? Por favor. 1, 2, 3 e... Amém? E eu já começo com uma pergunta, que eu acho muito importante na vida de um crente. Você já parou para se perguntar se você é cheio do Espírito Santo? Você se pergunta, eu sou cheio do Espírito Santo? Porque a gente pode fazer muitas coisas sem o Espírito Santo. A gente pode preparar uma mensagem sem o Espírito Santo. A gente pode vir à igreja, gostar dos louvores, das canções, sem o Espírito Santo. E você já se perguntou, eu sou cheio do Espírito Santo? Mas eu quero voltar na parte em que Paulo, nessa ocasião, na igreja de Éfeso, ele escreve essa carta. Ele estava preso nesse momento e ele diz, a igreja de Éfeso naquele tempo. Éfeso era uma cidade que vivia... Como eu posso dizer? Vivia uma era em um tempo, era um povo, era uma cidade rendida ao pecado, à idolatria. E Éfeso escreve não aos idólatras. Ele não escreve aos não crentes daquela época. Mas ele escreve ao povo de Deus dizendo, não vos embriagueis. O que Paulo quer dizer é, vocês precisam ter controle sobre suas ações. Vocês precisam se abdicar dos seus pecados. Vocês precisam voltar os seus olhos para o Senhor. Quando a gente fala assim, embriagar, a gente olha o quê? Para a bebida, né? Para o vinho. Mas voltando para o texto, Paulo diz... Tenham controle sobre suas vidas, sobre suas ações. O que ele quis dizer é que o vinho representa tudo o que tentava substituir a presença do Espírito Santo. O vinho era tudo o que tentava substituir o poder de Deus sobre a igreja, sobre aquele povo. E ele diz, não se embriaguem. Porque se embriagar leva à libertinagem. Mas ele diz depois, e é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Como eu disse no início, nós podemos fazer muitas coisas sem o Espírito Santo de Deus. Mas existem coisas que nós só podemos fazer com o Espírito Santo de Deus. Você pode gostar de alguém. Você pode gostar de vir à igreja. Você pode gostar de fazer qualquer outra coisa. Mas você só consegue amar com o Espírito Santo. Você consegue só adorar com o Espírito Santo. Você pode achar assim, um dia eu estava lá na minha casa e tive um sonho, e eu acordei e tive vontade de vir para a CCA, de congregar aqui nesta igreja, de amar a bispa, de amar o apóstolo. Querido, não foi você, pode ter certeza, foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus, obra dele em nossas vidas. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui.
A nossa carne, ela se inclina todos os dias quando nós acordamos para o pecado, para as obras da carne, para o mal. Mas é Ele, o Espírito Santo, que nos enche e nos faz viver uma vida digna do Evangelho. É o poder do Espírito Santo que nos capacita. E uma das obras do Espírito Santo ele abre os nossos olhos espirituais. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele abre os nossos olhos. É Ele quem arranca. Não tem aquele amigo, aquele conhecido, aquela pessoa dura que tu nunca imaginou que ela ia para a igreja? Né? Conhece alguém assim? Quem aqui conhece alguém assim? Eu nunca imaginei que fulano estaria aqui servindo na igreja. É o Espírito Santo. É obra dele. Ele arranca o coração de pedra. E ele nos dá um coração de carne. Mas eu quero dizer algo aqui. Que esse texto, ele revela. Que quando Paulo diz à igreja em Éfeso, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você já tinha parado para prestar atenção que apenas o que nos escandaliza é o não vos embriagueis? Você acharia normal um crente estar embriagado? Quantos aqui acham normal? Você acha normal um crente, alguém que você costuma ver servindo, é crente, que se diz crente, por aí bêbado, sujo, igual mendigo na rua, seria normal para você? Fala, gente, seria normal? Não seria normal. E por que não ser cheio do Espírito Santo para você é normal? Por que não estar cheio do Espírito Santo para você é normal? O texto nos leva a esse entendimento. Estamos sendo embriagados por paixões passageiras. Estamos sendo embriagados por coisas momentâneas. E era isso que Paulo dizia à igreja em Éfeso. Não se embriaguem com essas coisas. E eu trago para nós, igreja brasileira, neste tempo. É tempo de nós nos levantarmos como uma igreja, um povo cheio do Espírito Santo de Deus. Um povo separado, redimido, que vive uma vida digna do Evangelho. Que as pessoas tenham o prazer de olhar para você e dizer, você é cheio do Espírito Santo. Você olhar para você mesmo, muitas vezes, pecador, indigno, sujo, vacilão. E falar, Senhor, me encha, eu quero ser cheio. E a pergunta que eu fiz no início, que nos traz a reflexão, eu sou cheio do Espírito Santo. Como eu disse, Ele nos capacita com grande poder para vivermos uma vida digna do Evangelho. Lá no texto, que diz que o Senhor pede ao povo para que fiquem em Jerusalém, para que do alto eles recebam poder do Espírito. Lá não quer dizer que o poder também, além disso, né, não era só para pregar, não era só para realizar grandes obras e maravilhas, mas era para que do alto descesse poder para quê? Para coisas simples, para amar, para nos capacitar, poder para servir, poder para adorar, para tantas coisas. E o Espírito Santo, Ele tem esse poder nas nossas vidas. Enchei-vos do Espírito. O Espírito nos é dado para nos revestir de poder, como eu disse. A maior evidência de que o Espírito Santo está em você é que a sua vida é governada por Ele. É que a sua vida não é mais governada por você, pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelos seus prazeres. Senhor, eu vou para lá, eu vou para cá. Não. Se o Senhor quiser, eu irei. A minha vida não é mais governada por mim, mas é governada pelo Espírito Santo. Essa ordem, enchei-vos, ela está no plural, gente. Enchei-vos. Olha o texto. Enchei-vos.
Essa ordem enchei-vos, ela não é somente para grandes líderes, pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, mas essa ordem é para toda a igreja. Enchei-vos do Espírito Santo, homens, mulheres, adolescentes, jovens. Enchei-vos, estejam cheios, busquem por estar cheios do Senhor. Enchei-vos dessa presença do Espírito, que transforma a nossa vida, o nosso modo de viver, o nosso pensamento. Senhor, que nesta noite o Senhor nos encha. O Senhor nos encha com o teu Espírito. Isso é uma ordem, enchei-vos. É uma ordem, não é uma opção. Você não tem a opção de se encher. É uma ordem, você precisa ser cheio. Ou você vai continuar levando a mesma vida para sempre. Você vai entrar por essas portas e para você vai ser mais um culto de quarta, numa chuva. Você vai continuar entrando por essas portas e você vai achar que o louvor foi lindo, maravilhoso, mas você não terá uma vida transformada. Então, que nesta noite nós tenhamos esse entendimento, que se encher do Espírito não é uma sugestão, nem tão simples uma opção, mas é uma ordem a todos nós. O Senhor quer nos encher para que possamos ser plenos, para que possamos viver a vontade do Senhor, para que possamos pregar o Evangelho a toda criatura. E para isso nós precisamos ser cheios. Paulo, naquela ocasião, preso, quando ele escreve essa carta, ele chega ali em Éfeso, como eu disse, um lugar tomado por muitos pecados, idolatrias, e ele prega o Evangelho. E multidões se arrependem. Pessoas são transformadas. As pessoas deixam para trás todos os seus pecados e se arrependem. E que nesta noite nós possamos viver assim. Uma vida cheia. Uma vida cheia, mas você pode se perguntar: Emily, eu busco tanto. O que acontece? Essa evidência não está na minha vida. Nada acontece, eu não sei o que acontece. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você é cheio de outras coisas. Não tem como você ser cheio da presença de Deus se você é cheio de tantas outras coisas. E eu olho aqui para pessoas, tanta gente. E o Senhor, o que Ele deseja para nós é que nós sejamos cheios da presença dEle. Mas essa palavra enchei-vos, ela não parte só do Espírito Santo. É algo que nós devemos ter uma iniciativa, uma atitude, enchei-vos. Nós precisamos nos encher. Essa palavra, enchei-vos, ela está no presente contínuo. Enchei-vos. Eu não me encho hoje e amanhã eu não me encho mais. É algo contínuo. Eu preciso me encher todos os dias da presença do Senhor, do seu Espírito, dos seus dons, dos frutos. E algo que eu escrevi aqui, que eu achei interessante isso significa que a plenitude de ontem, ela não serve para hoje. Que a experiência de ontem, ela não é suficiente para hoje. Que as vitórias de ontem, elas não precisam. Talvez não sejam as mesmas vitórias de hoje.
O culto de domingo talvez não sirva para hoje. Vocês precisam se encher hoje. Vocês precisam se encher hoje, amanhã e depois, até que o Senhor venha. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Foi bem rápido, né, gente? Porque te falar. Tudo que Deus falou comigo, eu já entreguei para vocês. E algo que eu posso dizer é sobre estar cheio. Nós somos seres limitados, mas o Senhor não. A limitação, ela não está em Deus, ela está em nós. Você diz, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Mas essa limitação, ela não vem de Deus, ela vem de nós. E se estamos aqui nesta noite, achando que é só mais um culto, não vem de Deus, vem de nós. Nós somos seres limitados. Mas, apesar disso tudo, existem coisas que são evidentes na vida de alguém cheio do Espírito Santo. E o texto, ele continua dizendo: mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que adora com verdade. É alguém que tem um coração cheio, que louva, que canta ao Senhor. E o texto continua: dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. Alguém cheio do Espírito Santo, ele agradece a Deus em todos os momentos. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Alguém cheio do Espírito Santo, ele agradece a Deus em todos os momentos. Dando graças ao Senhor por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. E o texto termina: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Estamos aqui. Talvez em uma pequena quantidade, tem muitas outras pessoas. Mas que nosso entendimento esteja amar uns aos outros, servir uns aos outros, estar em comunhão uns com os outros. Sabe? Alguém cheio do Espírito Santo, ele não pode ser alguém, por mais que, às vezes eu tenho uma carinha fechada, mas alguém cheio do Espírito Santo, ele não pode, gente, ter o nariz empinado. Alguém cheio do Espírito Santo, ele não pode sentar numa roda e falar mal do irmão. Alguém cheio do Espírito Santo, ele revela o Espírito Santo através de sua vida. E não há nada, não há forma, outra forma de você revelar o Espírito Santo, se não for através de sua vida. E o Senhor nos chama nessa noite a tomar postura de filhos cheios do Espírito Santo, seja onde quer que nós estejamos, seja onde quer que o Senhor nos enviar. Você pode dizer: eu estou muito novo para ser cheio do Espírito Santo. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. Todos sejam cheios, encham-se. Jovens, adolescentes, vocês estão aqui todas as semanas, domingo, ouvindo aquilo que sai da boca dos profetas. E o Senhor nos diz: encham-se do Espírito Santo. Encham-se dessa presença, dessa palavra. Encham-se desse poder. E o Senhor nos diz isso nesta noite. Não vos embriagueis, mas encham-se do Espírito Santo. Encham-se da presença dEle. Encham-se do poder. Se relacionem com o Espírito Santo.
Por muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo é alguém que deve ficar de lado. Mas o Espírito Santo, ele é Deus presente nas nossas vidas. Capaz de nos transformar. Capaz de fazer coisas por nós que nós não conseguimos. Esse é o poder do Espírito Santo. E que nesta noite nós tenhamos essa fome e sede. A minha oração é: Senhor, nos dê fome e sede por Tua presença, Deus. Jesus, que possamos nos esvaziar para que sejamos cheios. E não tem como ser cheios se nós não estivermos vazios. Não tem como ser cheios se não estivermos vazios, sabe, da poeira do pecado, da mentira, da fofoca, da fornicação, de tantas coisas. Não tem como nos encher do Espírito se estivermos dessa forma. O Senhor nos chama nesta noite, igreja, para uma vida de santidade. Não é ser santo hoje, é ser santo, é encher, é ser separado todos os dias. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem aqui. Porque eu creio que foi o Espírito Santo que trouxe você até este lugar. Porque se dependesse de nós nessa chuva que está aí, a gente não viria, irmão. A vontade é de estar em casa. E eu creio que vocês aqui, eu consigo admirar vocês aqui do alto. E eu creio que são cheios do Espírito Santo. Eu creio que vocês são pessoas que anseiam, que têm fome e sede pela presença de Deus. Eu creio que vocês têm esse desejo. E eu sei que o Senhor irá derramar do seu Espírito sobre nós nesta noite. E eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento.